Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso 9º episódio do Saúde 360 do MAPA FMS EDSER, hoje com um tema super importante que é o Setembro Amarelo, que fala sobre suicídio. Hoje estamos com uma convidada especial, a doutora Érica, muito bem-vinda. Ela é médica formada pela Universidade Federal de Sergipe, especialista em psiquiatria pelo Instituto Bairral e mestre em saúde mental pela Universidade de São Paulo e tem uma especialização em psicogeriatria pela Unicamp. Tá certo? Certinho. Muito bem-vinda, então. Obrigada por estar aqui conosco. Eu agradeço o convite. Doutora, para a gente começar, qual que é o principal fator que leva ao suicídio? Bom, o principal fator que leva ao suicídio é o sofrimento emocional intenso, que muitas vezes está associado a transtornos mentais, como, por exemplo, a depressão, o transtorno bipolar, principalmente o transtorno bipolar, quando no seu polo depressivo ou, no caso do transtorno bipolar misto, em que há uma mescla de sintomas de depressão com alguns sintomas da mania, principalmente o aumento de energia. Então, imagina essa pessoa que está num sofrimento emocional muito grande, com aumento de energia, pensando em querer pôr fim à sua própria vida. Muitas vezes acaba tendo o contexto propício para uma tentativa. Ansiedade associada a transtornos mentais, como a depressão, que eu falei, o transtorno bipolar, a esquizofrenia. Então, boa parte, cerca de mais de 90% das tentativas e do suicídio estão relacionadas a pessoas em um grande sofrimento emocional. O que acontece? A depressão ela gera uma constrição cognitiva, que a gente fala. O que é constrição cognitiva? É um afunilamento do pensamento. A pessoa não consegue pensar em outras possibilidades de saída. Há uma dificuldade de se enxergar. Eu digo sempre aos pacientes que é como se fosse um óculos escuro, ou um filtro. Você bota um óculos escuro, as coisas ficam mais enegrecidas, mais escuras, sem tanta coloração, sem tanto contraste, sem tanta vida. É o que a depressão faz. E o que alguns transtornos mentais trazem, um afunilamento do nosso pensamento, da nossa capacidade de pensar em outras possibilidades. E a pessoa só enxerga essa possibilidade como saída para alívio daquele sofrimento. Tem um documentário muito interessante chamado The Bridge. Ele é de 2004, se eu não estou enganada. Tem uma ponte famosa lá nos Estados Unidos, ela se chama Golden Gate. É uma ponte suspensa, fica no estado, acho que é São Francisco. E muitas pessoas, a pessoa que fez o documentário gravou por um ano, as pessoas que tentaram suicídio, porque é muito famosa essa ponte por pessoas tentarem suicídio nela. E nesse documentário se grava a história de vida dessas pessoas, os familiares, se discute um pouco sobre isso e também conversa com sobreviventes. E o que é interessante, por que eu estou trazendo isso? Porque muitos dos sobreviventes, o que é que eles relatam após essas tentativas ainda bem mal sucedidas, que o que eles queriam era tirar aquela dor emocional, o sofrimento intenso. E é por isso que é tão importante se falar sobre o suicídio, porque são pessoas que estão sofrendo, que precisam de ajuda, de acolhimento. Eu vi uma postagem uma vez que mostrava uma menina que ela cometeu suicídio, e tudo que ela registrou antes dela cometer. Então, ela estava numa vida muito plena, tinha ido comer um fast food famoso e tal, tinha feito atividades físicas e, não tinha nenhum sinal de que naquele dia ela iria cometer, Então, tem essa questão da oscilação também, Tem dias que a pessoa está em sofrimento, mas não está com energia. Tanto o desgaste emocional é tão grande que a pessoa está até apática. Mas tem momentos que não, que vem o sofrimento e a pessoa tem mais disposição física para a tentativa. Ou acontece algo que serve de gatilho, uma discussão, um problema, que, enfim, não estava dentro do esperado e se soma esse sofrimento. E acaba tendo essas tentativas. Mas sim, essa oscilação
faz sentido pensando, né, nessas pessoas que de repente, né, a gente sem menos esperar, né, vê, né, uma tentativa ou mesmo a concretização do suicídio. Então sim, faz sentido. Né? E é por isso que é tão importante observarmos as pessoas, acolhê-las, né? E estarmos atentas, né? Quando alguém não está bem. O nossa próxima pergunta. Quais são os sinais que os amigos, familiares devem observar? Isso é importante, né? Falas, né? Por exemplo, pessoa que já conhecemos e já sabemos que está passando por um problema e que começa a falar sobre não ver sentido na vida, sobre que talvez falas do tipo que talvez fosse melhor não estar mais aqui, que a vida seria melhor se não estivesse mais aqui, né? Ou que é um peso para a vida dos demais. Essas falas trazem, né, conteúdos importantes que vale a pena a gente ter atenção para essas pessoas, né? Além disso, mudanças bruscas no comportamento, por exemplo, aquela pessoa que, né, sempre foi bem comunicativa, alegre, começa a se isolar, ou então ficar mais agressiva, mais irritado, irritável, mudando o padrão dela bruscamente. Ou até mesmo ficando mais apática, indiferente, acontece uma coisa boa, é indiferente, enfim, não reage tanto ao ambiente, né, e as pessoas. É importante ficar atento a essas pessoas. Outra coisa que é importante, né, estarmos atentos, que é um sinal de alerta, é a perda de interesse em coisas prazerosas, que antes traziam alegria, trazia disposição, sentido para a vida desses indivíduos, e que começa a ficar indiferente. Essas pessoas, alguém que gostava muito de viajar e começa a ser indiferente de viajar, alguém que gostava muito de estar com amigos, fazer festas, sair, e passa a se isolar, né? Essas mudanças, né, de comportamento chamam a atenção. Outra coisa é a pessoa que começa a se desfazer de objetos importantes, que sempre fizeram sentido para si, começa a resolver coisas, por exemplo, testamento, herança, a partilhar, né, bens, sem que haja, né, uma necessidade burocrática ou alguma outra razão que justifique. Chama atenção, porque essa pessoa está fazendo isso, já determinando, né, a partilha de coisas que são importantes para si. Aumento do consumo de substâncias, álcool, tabaco, drogas ilícitas, né? Que são comportamentos, né? Esse comportamento de uso de substâncias de maneira excessiva são comportamentos que a gente coloca no rol de comportamentos para-suicidas, que é muito importante a gente falar. Porque são comportamentos para-suicidas, são aqueles que não têm como objetivo direto exatamente o suicídio, né, a tentativa de tirar a própria vida, mas que aumentam o risco para isso. Exemplo, que eu falei, né, o aumento do consumo de substâncias que pode predispor a pessoa a ter eventos cardíacos, adoecer gravemente. Comportamentos autolesivos, como, por exemplo, se cortar, se ferir, às vezes até se queimar. Já vi casos de pessoas que atearam fogo em si. Pessoas dirigindo em altas velocidades, né, que aumentam o risco de ter um acidente grave. Automedicar-se com o objetivo de prejudicar a sua saúde. Ver que esses comportamentos que eu relatei agora não estão diretamente levando, né, a um ato de tirar a própria vida, mas aumentam o risco da pessoa vir, né, a ter um problema grave e acabar chegando a consumar, né, a morte. Então, é importante nós estarmos atentos a isso. E aí, pensando nos grupos, que são os grupos de maior risco, não sei se, né, você viu, saiu recentemente, coisa de dias, talvez até hoje, não lembro agora. Hoje eu sei que saiu num jornal, mas eu acho que esse estudo saiu recentemente, há uns 4 dias, da população aqui do Mato Grosso do Sul, né? Mostrando o perfil até agosto desse ano, né, de janeiro até agosto desse ano, das pessoas que tentaram suicídio. Ao todo foram 212 suicídios que tivemos, né? Desses 212, cerca de 80 foram entre pessoas entre 12 e 29 anos, ou seja, pessoas jovens, né? Essas pessoas jovens muitas vezes começam com esses comportamentos para-suicidas, né? Que a gente, né, tem que ter atenção, porque muitas vezes é a forma delas manifestarem que há um sofrimento ali, comunicarem que há algo estranho.
Às vezes a gente acha que é uma manipulação, né? Que a pessoa está manipulando, que está querendo chamar a atenção. Ouvimos muito isso. Mas às vezes é a forma dessas pessoas comunicarem que elas não estão bem. É por isso que é tão importante isso ser um sinal de alerta para nós, enquanto sociedade. Porque uma hora, né, quem tanto tenta, uma hora pode vir a consumar. E aí a gente perdeu tempo durante esse período. E esses comportamentos de uso excessivo de álcool, droga, eles também não são uma forma de abstrair da vida? Também é uma forma de anestesiar. Anestesiar. Sim, é uma forma de anestesiar o sofrimento, né, temporariamente. Porque daqui a pouco, quando passa o efeito da substância, volta. Né? Você está no mesmo contexto, ou até um contexto social pior, né, familiar pior, que, né, as drogas elas trazem problemas nas relações familiares, pessoais do indivíduo, interpessoais, e, né, a anestesia temporária. Né? Daqui a pouco volta tudo. Vai estar tudo ali de volta, né? E voltando um pouquinho no que você falou desse estudo, tem um padrão, assim, um perfil padrão, 12 a 29 mulheres, 12 a 29 anos, boa parte são homens, né? Boa parte dos suicídios são homens, né? Que são as principais vítimas. As mulheres, elas tentam mais vezes, mas os homens acabam sendo mais letais nas tentativas. Por isso que é tão frequente os homens acabarem sendo, né, os que trazem um índice maior nas estatísticas. E tem alguma explicação? É um desequilíbrio químico? Acaba sendo, em relação aos perfis de gênero, não, por conta das tentativas serem mais letais mesmo. Os homens que acabam buscando meios mais, né, mais diretos. Isso. Nossa, que engraçado, né? Então, jovem, você acha que tem alguma relação com redes sociais, com o que a gente vive hoje? Nós vivemos numa sociedade hiperconectada e com o aumento do índice do sentimento de solidão, né? A solidão hoje é um problema de saúde, né? A solidão hoje não é só um estado de espírito, é um problema de saúde. Por que é um problema de saúde? Porque ela aumenta o risco de outros problemas, como, por exemplo, doenças cardiovasculares, sofrimento mental, que é o mais óbvio, né? E isso leva muitas vezes esses indivíduos a acabarem, né, tendo um sofrimento emocional intenso, não terem rede de apoio, né? Se virem sozinhos, se virem desamparados, desesperançosos. E nesse contexto, aí vem aquilo que eu falei, a constrição cognitiva, né? Essas pessoas acabam só enxergando o suicídio como uma única saída para acabar, aplacar, né, diminuir esse sofrimento. E quais que são as principais causas do comportamento do suicida? As principais causas, né, elas, na verdade, não existe uma principal causa, ela é muito fatorial, né? Então, como eu falei inicialmente, os transtornos mentais estão intrinsecamente ligados às tentativas de suicídio, por trazerem por si só esse sofrimento, mas existem outros contextos que também estão relacionados como fatores de risco. Exemplo, problemas familiares, problemas em relações interpessoais, aquelas pessoas que não conseguem se adaptar a determinados ambientes, a determinadas pessoas, a conviver de uma maneira, né, um pouco mais harmônica. Pessoas que não têm vínculos afetivos, seja porque terminou relacionamentos, viúvos, pessoas separadas, pessoas solteiras, pessoas que não têm religião, né? E religião aqui não é religião no sentido formal, né? A religiosidade, que é um sentido mais amplo, né? Traz um propósito para a nossa vida, né? Espiritualidade, que traz um propósito para a nossa vida. Essas pessoas que não têm sua espiritualidade, sua religiosidade, né, bem estruturada, são pessoas mais vulneráveis a virem a cometer, né? Não ter rede de apoio, muitas relações sociais, laços sociais é muito importante, né? Nós somos indivíduos gregários, né? Nós, humanos, nós precisamos das redes sociais, né, naturais, não essas artificiais, né, que trazem uma impressão de proximidade, mas que na verdade não há, que a gente vê hoje, as redes artificiais, né, sociais. Mas as redes, né, familiares, de amigos, no trabalho, seja pessoas num grupo de esporte, né, tem um fator protetivo. Então, pessoas que são mais isoladas acabam tendo
mais dificuldades em se adaptar e acabam sendo grupos vulneráveis. Minorias, né, como por exemplo, né, aqui que nós temos uma população indígena, né, maior, na verdade povos originários, né, maior que em outros estados, são grupos, né, minoritários que estão mais expostos a tentativas, né, de suicídio. Pessoas que estão passando por eventos vitais, por exemplo, perdas, idosos que perderam companheiras, ou pessoas que perderam, por exemplo, o emprego, estão desempregadas, tiveram a perda de um relacionamento, né? Isso são outros fatores de risco, né? Outras causas que também podem estar relacionadas. E também contextos socioculturais e econômicos. E como que a gente pode conversar com alguém em dificuldade, que está em dificuldade, sem a gente fazer um julgamento dela? Aquilo que você falou, está fazendo para chamar atenção. A primeira coisa é ouvir, né? A gente, nessa correria do dia a dia, não nos ouvimos tanto. Ouvir. E, a partir da escuta, acolhermos o sofrimento desses indivíduos. Mostrar para eles que há possibilidade deles buscarem ajuda, né? Há outras possibilidades de saída para o sofrimento que não o suicídio, né? Buscar redes de apoio, educar esses indivíduos, né, que estão em risco, trazer a família, se possível, quando a família não é um problema, né, ou um dos problemas, para perto, os amigos, né, tentar, né, a partir da escuta, né, mobilizar a rede de apoio dessa pessoa. E por que é importante a gente falar sobre esse tema, suicídio? É importante falar sobre o suicídio porque o falar salva vidas, né? O silêncio ele acaba mobilizando não só o isolamento desses indivíduos, mas traz medo, gera desinformação, reforça estigma, e o falar propicia com que essas pessoas busquem ajuda, né? Busquem tratamento, ou se for o caso de um transtorno mental, ou, né, que a gente consiga acionar a rede de apoio dessas pessoas. Então, falar, né, não é só uma ferramenta terapêutica, mas é uma ferramenta que nós podemos salvar vidas, assim como, por exemplo, numa parada, né, usando ali os equipamentos, né, para reanimação cardiopulmonar, a gente pode salvar a vida ali naquele estado de urgência iminente. No caso do suicídio, é o falar, né? E o falar é tão simples, né? Não precisa de nenhum recurso tecnológico, é só se colocar disponível. Você acha que essas pessoas que têm esse perfil que a gente está comentando aqui, têm essa consciência de que eles podem buscar ajuda ou de que eles estão nessa situação? Muitas vezes não, e daí a importância de quem está ao redor notar, de quem está ao redor buscar ativamente essas pessoas, né, tentar fazê-las se abrir, tentar fazê-las falar, tentar mostrar que elas podem contar com alguém. E aqui no MAP, quais são as estratégias que são desenvolvidas de prevenção? A principal estratégia hoje que tem sido desenvolvida, né, além da educação, psicoeducação, né, por meio de divulgação, por meio desse trabalho hoje que nós estamos fazendo aqui, das outras palestras que vão ocorrer ao longo dessa semana, nós temos o grupo Acolhe, que é uma iniciativa da EBSER mesmo, né, a nível nacional, né, de atendimento psicológico aos funcionários, né, não só os EBSER, mas também RJU, terceirizados, e que visa um acolhimento, uma escuta profissional qualificada, com um atendimento psicológico com um profissional psicólogo. Aqui é feito pela Margarete. Esse projeto do Acolhe visa, né, que essas pessoas busquem um ambiente confortável, acolhedor, seguro, que elas se sintam à vontade, né, de falar, né, e tenham segurança, né, que é um ambiente confidencial, sigiloso, para elas desabafarem, trazerem, né, suas angústias, né, trazerem um alívio emocional, e a depender do conteúdo trazido, né, ou do grau de sofrimento, esse profissional que atende vai buscar, né, redirecionar a busca do serviço especializado. Exemplo, né, se está vendo que a pessoa está deprimida, né, direcionar para um profissional da psiquiatria, para passar por uma avaliação, às vezes até medicar, encaminhar para a psicoterapia de maneira regular, porque esse projeto não é com o objetivo de fazer psicoterapia, né? É o acolher,
né? Acolher aquela demanda, aquele sofrimento naquele momento. E a partir daí, direcionar o cuidado. E como que é o acesso? Direto. É chegar, né? Enfim, aqui é feito na SOSH. Então, busca lá na SOSH, entra em contato com a Margarete, né? E agenda um horário com ela. E a partir, né, desse agendamento, é feito o atendimento. E aí, a partir do atendimento, direcionado os cuidados necessários para cada caso. E para paciente? Tem algum projeto? Para paciente é por meio da rede de atenção psicossocial, os CAPs, né, que são de portas abertas, né, para o atendimento ao público. Tem também as UPAs e as unidades básicas de saúde, né, que todo bairro, enfim, nós temos esse serviço disponível. E também os hospitais, né, inclusive aqui, né, para os nossos pacientes que já estão aqui, internados por outras razões, mas que quando surge, né, esse sofrimento, né, ou a urgência desse sofrimento, nós atendemos e damos todo o suporte necessário. E como que a gente pode combater esse estigma que impede as pessoas de buscar ajuda? Porque às vezes a pessoa fica com vergonha, não quer ser exposta. Como que a gente pode ajudar? Educar desde cedo, né? Ensinar as crianças sobre emoções. A gente aprende na escola tanta coisa que a gente depois nem lembra, né? E uma coisa que nós poderíamos ensinar nas escolas, né, para os indivíduos mais jovens, é sobre a educação emocional. Entender suas emoções, né? Saber o que é o autocuidado, saber a importância de se buscar ajuda quando não se está bem, até pensando, né, pensando nesse grupo que eu estou falando, dos mais jovens, né, por serem um grupo bastante vulnerável. Pensem nas estatísticas atuais, né, daqui, do Mato Grosso do Sul. Então, né, educar é o primeiro passo, né, mas não só educar, buscar ajuda psicológica, redes de apoio, se discutir em grupos sobre, fazer rodas de conversa, como aqui, né, por exemplo, no hospital, a gente faz roda de conversa de tantos temas, né? Um deles poderia ser sobre o suicídio, né? Às vezes a pessoa, né, ouvindo, né, sobre o tema, ouvindo, desmistificando, desestigmatizando sobre o tema, né, entendendo melhor sobre o que é esse comportamento, né, sobre o que ele traz e o porquê deles, talvez, né, faça com que essas pessoas busquem ajuda de uma maneira mais fácil do que quando nós não entendemos tanto o que é aquilo que a gente está passando. Então, né, educar, né, buscar esses grupos de mutua ajuda, enfim. Tem o CVV, não sei se você já ouviu falar, que é o Centro de Valorização à Vida. Eu acabei não falando, né, na pergunta anterior, mas o CVV é um grupo que é formado por pessoas voluntárias treinadas, funciona 24 horas por dia, 7x7, né, todos os dias da semana, e que tem o objetivo de acolher, né? Não tem o objetivo de fazer uma psicoterapia, mas tem o objetivo de acolher, de escutar, de aliviar aquele sofrimento naquele momento, sem julgamentos, sem críticas, sem ser, né, uma ferramenta de obter conselhos, não. Ali você está para ser ouvido, né? E a vantagem do CVV é que não é só por meio de escuta telefônica, né? Também você pode acessá-lo por meio de chat, né, se for a ferramenta mais acessível, e-mail, e até mesmo marcando em algumas cidades tem o centro, né, do CVV. Então, às vezes, a pessoa consegue ir até o centro e ser ouvido por esses profissionais treinados, né, que trabalham voluntariamente. E tem outro lado também, né, da questão de quem pode ouvir e quem pode acolher, e também de comportamentos, né? Hoje a gente vê tanta questão de bullying que acabam culminando em suicídios, porque é uma dor para aquela pessoa, né? E aí a gente também fazer esse papel de esclarecer e educar, que às vezes uma coisa que você fala, uma observação, né, uma prática, pode machucar uma pessoa, né? E ela leva aquilo ali para o resto da vida, enfim. E mostrar exemplos também bem-sucedidos, em que a pessoa estava passando por um momento difícil, chegou a pensar e, né, através dessas abordagens, como tudo mudou, né? Então, também trazer esses exemplos positivos, né, ajuda, né, a ampliar o conhecimento, né, sobre essa temática.
Que recursos que a gente tem disponível para quem pensa em suicídio? Você falou do CVC? CVV, isso. Nós temos também os CAPs, né, como eu falei anteriormente, as UPAs, as unidades básicas de saúde, os hospitais, né, mas começando, né, do básico, né, acho que o CAPs por ser porta aberta, é onde mais se atende essa demanda. Tem os ambulatórios especializados, tem esses outros serviços, mas o CAPS, né, é aquele local onde, né, ali naquele grau de sofrimento, você pode ter uma ajuda ali mais direto, mais próximo da sua casa, enfim, mais acessível. Mas, né, em casos extremos, onde a pessoa, né, está num risco iminente, vale a pena, né, os familiares ou amigos que estão vendo esse risco, né, ou que até venham ter tido uma tentativa, buscar hospitais, as UPAs, para que essa pessoa tenha um direcionamento, né, de recursos em saúde, né, mais célere, no sentido de proteger o mais rápido possível a vida dessa pessoa, a integridade dela. Até a prefeitura daqui está com uma campanha falando que o CAPS não é uma brincadeira. Tá sendo, eu vi essas propagandas. Eu achei bem bacana, porque quando você coloca dessa forma, que o CAPS pejorativo, você acaba inibindo as pessoas. Tem tantos memes hoje, né? A melhor do CAPS é essa daqui. Aí mostra uma pessoa, né, que está passando por uma situação de um transtorno mental grave. E de uma forma jocosa, né? Uma forma pejorativa, e acaba destoando o sentido do serviço, que é tão sério. Acaba inibindo, né? Inibe a busca. Você não quer estar inserido naquilo ali. Saiu do CAPS, veio do CAPS, isso aí vai pro caso de CAPS. Reforça o estigma e o autoestigma, que é o estigma que a pessoa tem em relação ao seu próprio adoecimento mental. Educação em saúde mental pode ajudar na prevenção do suicídio? A gente já falou um pouco sobre isso. Certamente, né? Educação é fundamental e é a base, né? Sem a educação, né, emocional, sem o desenvolvimento, né, da inteligência emocional, que visa o quê? A flexibilidade cognitiva, a nossa capacidade de refletir mais sobre as situações, desenvolver a nossa capacidade de nos comunicarmos, desenvolver a nossa capacidade de buscar ajuda, sem que isso seja visto como algo negativo, muito pelo contrário, né? Para você buscar ajuda diante do sofrimento, né, ainda mais numa sociedade tão individualista que nós vivemos, é sinal de muita força, né? É sinal de uma pessoa muito corajosa. Então, essas estratégias que advêm através da educação são fundamentais para que a gente consiga acessar essas pessoas que hoje não conseguem enxergar outras saídas. Eu não sei que trabalho que o pessoal desenvolve em escolas, por exemplo. Tem alguma coisa, né? Eu vi alguns trabalhos sobre pessoas discutindo, né? E hoje, até hoje, né? Pela questão do bullying, né? Ter se tornado um tema, né? Tão falado, hoje se discute mais, né? Mas o bullying a gente pensa muito na vítima, né? E óbvio, né? É natural a gente pensar muito na vítima, porque é quem diretamente a gente vê está sofrendo. Mas quem pratica o bullying muitas vezes também está em sofrimento mental, né? E essas pessoas às vezes acabam, por conta de ter praticado esses atos, por vezes até violentos, né? Ficando um tanto à parte, né? A gente esquece desses indivíduos. Então, eu vejo hoje uma tentativa, né, de se discutir mais sobre bullying nas escolas, sobre comportamentos para os suicidas em alguns momentos, mas ainda assim há dificuldade de falar, né, sobre suicídio, porque ainda há aquele receio de que falar sobre suicídio pode estimular. Né? Ainda mais quando nós estamos falando de pessoas jovens, adolescentes, crianças. Esse medo é ainda mais imperioso em muitas pessoas, né? Quando que a gente vê ao contrário, né? Nos estudos em que se avalia, né? Locais que fizeram campanhas de psicoeducação, comparado com locais onde não foi feito esse tipo de campanha, né? Há uma diferença nas taxas de suicídio ao longo do tempo. Por quê? Porque se você se discute mais, você busca mais ajuda. Tem um filme, eu queria lembrar o nome. É uma menina que elas vivem num internato e aí ela acaba tendo um comportamento e aí ela acaba morrendo. E aí acaba tendo um efeito dominó, porque daí as outras meninas também
Acabam vindo atentar. Esse receio que existe em relação a falar sobre o suicídio, né, é o efeito Werther, por conta do efeito Werther. Existe um livro, né, que foi escrito por Goethe, né, sobre os sofrimentos do jovem Werther. Né. Hoje, lendo, né, assim, sendo anacrônica, é um livro até que simples, assim, né, fala sobre o sofrimento de um jovem que é apaixonado por uma mulher, essa mulher não dá o mesmo que ele esperava, né, que desse do ponto de vista emocional. Então ele sofre, né, naquela fase do ultrarromantismo, na segunda geração do romantismo, né, aquele movimento cultural literário. E aí, o que é que ele acaba acontecendo no final do livro? Ele acaba cometendo suicídio. Naquela época, quando lançou esse livro, o que é que aconteceu com a geração ali? O pessoal lia o livro e começou a ter, né, várias tentativas de suicídio após, né, o lançamento desse livro. Daí o efeito Werther. Então, né, se criou essa mística de que se falar sobre o suicídio pode vir a aumentar. Isso pode acontecer se for de uma maneira inadequada. Exemplo, jornais divulgarem sobre alguém que cometeu suicídio, como foi, de uma maneira inadequada. Existe um protocolo até no jornalismo de como se comunicar esse tipo de notícia. Porque se for de uma maneira inadequada, realmente isso pode acontecer. Mas não, aqui a gente está falando de psicoeducação, né? Psicoeducação de jovens, psicoeducação de pessoas em sofrimento. Então, o objetivo é outro, né? E a forma de se abordar é outra. É buscando o entendimento emocional, é buscando trazer a compreensão do que é esse fenômeno e de como solucioná-lo, né? E não só simplesmente jogando a informação de maneira inadequada. Ou romantizando, que é pior ainda, que foi o que aconteceu, né? Na época daquele seriado, né? Que ficou, né, tão polêmico na época. 13 Razões, virou uma febre aquilo ali. Todo mundo lendo, acompanhando, né? Sim. Mas é engraçado porque, assim, se a gente for analisar, por exemplo, você falou desse livro que era a questão de ter um amor não correspondido, que era num período que tinha muitos casos assim, eles sofriam muito por isso, né? Hoje a gente vê o sofrimento por outras coisas, principalmente por causa das redes sociais, né? Das imagens que se passam de uma vida perfeita, de uma falsa realidade. Falsa realidade, viagens. Que gera comparações com coisas que nem existem muitas vezes. Exatamente. Mas que se é vendido como se fosse isso. Ninguém vai botar nas redes sociais, exceto algumas pessoas que estão, né, num grau de sofrimento tão extremo que acabam se expondo. Via de regra, o que é que a gente, excetuando esses casos, o que é que a gente vê, né? Um ideal do eu, né, sendo projetado ali, né? Então eu vou projetar o que eu tenho de melhor. Mas nem sempre o que a gente tem de melhor é a nossa realidade, todos os dias, todo momento. Mas para quem está em sofrimento, vendo, né, que está todo mundo melhor que si, né, e eu estou nessa vida, né, difícil, né, sem saída, né, acaba, né, sendo mais um reforçador. São as comparações, né? E que mensagem para a gente finalizar você deixa para quem está enfrentando essa dificuldade hoje? A mensagem que eu deixo é: busque ajuda, né? Busque um profissional, seja psicólogo, seja um psiquiatra. E, né, na ausência desses profissionais, busque um amigo, fale, né, se abra. O falar amplia nossos horizontes de possibilidades. O falar nos faz, né, não só descarregar aquela emoção, né, que está tão intensa, que está tão difícil de lidar, mas também tem um efeito, né, de buscar pessoas que se importam. E há pessoas que se importam conosco. Né? Quando nós estamos no sofrimento intenso, muitas vezes parece que nós não temos ninguém. E não, nós temos, sempre há alguém. Busque ajuda, sabe? E lembre-se que buscar ajuda é um ato de coragem, não é um ato de fraqueza. Tá bom. Obrigada, doutora. Obrigada também, agradeço. Estar aqui com a gente, falar sobre um tema que é delicado, mas ele é importante, precisa ser desmistificado, né? E que a gente tem acesso, que as pessoas não estão sozinhas, que elas podem buscar várias formas de acabar com essa dor. Eu que agradeço, muito obrigada por falar sobre esse tema e que nós possamos plantar uma sementinha de esperança e de vida.
Então a gente fica por aqui, agradecemos quem acompanhou, compartilhem, acompanhem e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!